Bom, pessoal, como esse deve ser o último vídeo da série, entre aspas, Victorinox, eu deixei por último o que eu considero o melhor canivete, ou seja, lâmina dobrável da Victorinox, tá? Que é o Victorinox Solo. Não necessariamente apenas o modelo solo, mas eu considero como melhores canivetes da Victorinox todos aqueles modelos de camada única, com uma única lâmina ou no máximo duas, desde que não ocupem duas baias, tá? Por uma questão de portabilidade e manuseabilidade, tá? Então entram nesse rol de melhor canivete solo, entre aspas, o modelo solo, propriamente dito. O modelo solo, eu acredito que originalmente é esse com talas de nylon. O modelo solo Alox, tá? Que é com uma lâmina menor. Existe também o modelo Pruner, que tem a lâmina principal e um rockbill. Mas como ocupa uma única baia, a lâmina é um pouco deslocada para um lado para acomodar as duas, também entra nesse rol. E, obviamente, vai entrar o modelo Sentinel ou outro modelo que exista, e eu não estou inteirado, de lâmina única em 111 milímetros, tá? E eu já expliquei o porquê, gente. Porque como canivete, ou seja, lâmina dobrável para efetuar corte, o fato de ter lâmina única centrada, que é fácil você indexar os cortes, a portabilidade, sua mão fecha bem numa empunhadura mais fina e tal, tornam esses canivetes os melhores canivetes da Victorinox. E o Daniel Alencar, um amigo sempre presente nos comentários, muito generoso, por sinal, para comigo, e que tem sempre brilhantes contribuições nas suas intervenções. Eu até brinquei com ele, já que pensamos bem parecido, nessa área pelo menos, né? Ficou claro isso, que nós acho que até teríamos uma vaga no setor de design da Victorinox, porque ambos concordamos que uma lâmina como a desse solo ou do canivete de 111 milímetros com uma empunhadura em alox seria um must em termos seria o melhor dos mundos para canivete da Victorinox. E eu iria além, né? 111 milímetros, talas em alox, trava liner lock, tá? E se é já para sonhar, então vamos fazer o sonho perfeito. Que a lâmina fosse ou em 420 HC ou 12C27 com 58 a 60 de dureza. Vamos ficar no 12C27, porque já que a Victorinox é europeia e o 420 HC é principalmente produzido por uma aciaria americana, é lógico, você tem similares no mundo, tá? Mas Ô, Paulão, apareceu um negócio aqui, relógio, desligar, adiar. O que é isso? Pera aí, gente, parece que... Não sei se continua gravando ou não, mas apareceu na tela aqui do... Bom, mas pelo visto o vídeo continua ainda, então vamos lá. Então, tanto faria se fosse 420 HC ou 12C27, né? Entre 58 e 60 de dureza, empunhadura alox, trava liner lock. Mas por que essa mudança no aço, gente? Porque eu já cansei de falar em outros vídeos e tal, em assuntos até nem correlatos, que esse eu acho, para finalidade de cutelaria, principalmente canivete, tanto 420 HC com 58 a 60 de dureza, ou 12C27 com 58 a 60 de dureza,
muito superiores ao 104110, 104116, X55 cromo MO14 da Victorinox, tá? Como características gerais metalúrgicas de lâmina de corte, tá? O 420 HC teria basicamente a mesma ou até mais tolerância à oxidação, e ambos seriam entre 4 e 5 vezes mais resistentes à fratura e microdente, porque o microdente é uma fratura, uma microfratura, do que o aço atualmente utilizado pela Victorinox, tá? Então eu acho que a lâmina teria um desempenho muito melhor. E aí, gente, a gente precisa fazer algumas considerações. Cabral, mas a tala em alox, ela tem só essas vantagens? Não, ela tem uma desvantagem séria, gente. Que é como é em alumínio, basicamente, a tala, ela é excelente como recebedor e transferidor de temperatura. Ou seja, locais muito frios, ela esfria muito, locais muito quentes, ela esquenta muito e transfere isso para a mão do usuário. Tá? Se fosse só uma questão de trocar a tala, apenas tala em alox com a lâmina em 104110, 104116, seria pela resistência estrutural. Ah, Cabral, essa estrutura de nylon mais alumínio, ou no caso do Sentinel, por exemplo, a empunhadura dela também é um tipo de nylon. Agora eu não me lembro se é alumínio ou latão, tá? Eu teria que olhar o meu... Mas não, eu acho que é alumínio, Mas os alox são em latão, né? O Sentinel não, mas eu acho que os alox são todos em latão. Não é por isso, gente, porque essa empunhadura tem resistência estrutural mais do que suficiente para que a lâmina em 104110, se tiver que falhar, ou seja, se tiver que sofrer uma fratura, frature antes de comprometimento da empunhadura geral do canivete. Porque essa tala em nylon, gente, apesar dos anos de uso, não apresenta trinca, não apresenta rachadura, e já caiu no chão, já passou não sei o que em cima e tal. É extremamente resistente, tá? Então não é por isso. Porque no caso desse canivete aqui, se eu fizer uma força ou qualquer... Não esse, mas qualquer canivete solo ou com essa empunhadura em nylon, se tiver que falhar, quem vai falhar é a lâmina, não é a empunhadura. Esse medo a pessoa não precisa ter. Ah, é nylon, é um linerzinho de alumínio e tal. Não importa, a resistência estrutural suporta mais esforços do que a lâmina suportaria. Ou seja, se alguém tivesse que falhar, quem falharia seria a lâmina, não a empunhadura. Tá? Então, quem teme fazer uma alavancazinha ou forçar a lâmina para cortar alguma coisa e tal, com medo da empunhadura falhar, que todo mundo fala que o ponto fraco do canivete é o pino pivô e a empunhadura. Não, quem vai falhar é a lâmina, não a empunhadura. Mas é porque o alox, gente, ele dá uma resistência estrutural ainda maior, que não é necessária para esse aço. Mas, de repente, um 420 HC ou um 12C27, com 58 de dureza, o 12C27 e o 420 HC, o mesmo 59, é cerca de 5 vezes mais tolerante que esse aço à fratura. Então, talvez nesse ponto aí fosse interessante, tá? Mas vamos lá, vamos continuar falando sobre esse canivete. Foi na década de 90 que eu fui à loja de caça e pesca do pai de um bom amigo meu, o Alexandre Fava, e chegando lá, acho que foi o Simval, que era o gerente da loja na época, outra pessoa fora de série também. Falou, Cabral, chegaram uns Victorinox, aí você não quer dar uma olhada não? E me botou na frente uma caixa de madeira cheia de Victorinox solo, naquelas bolsinhas de plástico preta com, parece, vinil vermelho por dentro.
Para os amigos terem uma ideia de como é que esses canivetes eu achava tão baratos, eu comprei 3 de uma vez. Peguei vários, fui abrindo, olhando. Eram basicamente a mesma coisa, mas eu escolhi 3 que eu achava que eram melhores, entre as. Era praticamente igual, a mesma coisa todos eles. Eu comprei 3 de uma vez. Ué, Cabral, você usa 3 canivetes? Não, gente. Eu botei um no uso, o primeiro uso, dei um para o meu irmão, que é esse aqui. Meu irmão quase nunca usou, tá? E fui usando o outro. Aí lá pelo início dos anos 2000, 2000 e pouco, estava num churrasco na chácara do meu tio e minha tia, ela mexendo com jardinagem na chácara e tal. A hora que ela pegou o canivete, ela falou, nossa, mas como corta esse canivete? Eu fico usando essa faquinha, sério? Eu falei, ah, tia, fica para a senhora o canivete, então. Dei o meu solo de uso para ela. Aí comecei a usar esse aqui. Olhem o estado da lâmina dele. Tá? Vou comparar com esse outro, que é o atual de uso. Atual já tem alguns anos. Tá? Tem algum desgaste na lâmina, mas bem menos. Olhem a diferença. Tá? Comecei a usar esse e acho que em 2005, acho que foi 2005, eu estava fazendo um curso do Senar de defumados e embutidos. E esses cursos do Senar, gente, eu sei que a maioria das pessoas não conhece, tá? Faz parte do Sistema S, mas é voltado para o setor agropecuário. São simplesmente fora de série. Porque são cursos, primeiro, todos os instrutores que eu já tive, eu fiz alguns, e o pai fez muito mais cursos do Senar que eu. Senar, muito mais cursos que eu. São cursos em que você aprende botando a mão na massa. Você faz o que estão te mostrando na teoria. Então, enquanto você faz, te é explicado do porquê você está fazendo. Ou seja, a retenção do conhecimento é muito maior. E eu lembro que na minha turma que eu estava fazendo esse curso de defumado e embutido, só mais uma pessoa tinha experiência em ter abatido o porco. Então, eram 2 grupos, tá, no curso, cada um com um porco para abater e abrir e limpar. Eu fiquei responsável por um, esse amigo por outro, e eu estava usando este canivete especificamente, quando naquela manobra que eu falei, que eu perguntei à professora, porque o colega matou enfiando a faca debaixo do sovaco, entre aspas, do porco, da axila do porco, para pegar o coração. Eu perguntei à professora, que era uma mulher, sabe demais de defumado. Professora, eu posso abater como eu costumo abater? Ela falou assim, depende, como é que você costuma abater? Eu falei assim, não, eu entro com a faca aqui sobre o externo, nesse ângulo e tal, normalmente eu uso uma faca maior, em vez de perfurar o coração, eu procuro sempre cortar o ramo aórtico, né? Porque sangra melhor, o coração continua bombeando, você não causa dano ao coração. Então, ela falou, se você conseguir, pode. Então a gente insensibilizou, não tinha. Eu normalmente insensibilizo com 22, mas não tinha essa possibilidade. Foi com uma machadinha mesmo na testa do porco. Porque não tinha uma marretinha. Tanto eu quanto o colega que estava batendo no outro grupo, usamos uma machadinha. Ele fez a perfuração na axila do porco e eu entrei pouco acima do externo com a faca. A gente costuma dizer, você entra com a faca apontando para o rabo do porco. E aí faz um movimento de meia-lua que você secciona o ramo aórtico. Ou seja, é o vaso mais calibroso do organismo animal, né? E aí ele vai sanguinar muito rapidamente. E o coração, a vantagem é que o coração continua batendo. Então você vai bombeando o sangue para fora e colhe numa vazia. Já o meu colega, o método que ele usou para abater permitiu a ele abrir o porco por cima, tá? Que ele colocou uma rolha de sabugo na axila do porco, permitiu abrir o porco por cima e com uma caneca retirar o sangue para fazer chouriço.
No meu caso, não. O sangue foi colhido com uma bacia colocada logo abaixo do pescoço, tá? Mas por que eu estou dando destaque a isso? Porque foi quando eu decidi não mais usar canivete slip joint para lidar com o animal. Porque esse canivete, no eu precisar fazer aquela técnica que a gente chama de guiar com o dedo, eu enfio a mão pela cavidade torácica, seguro a laringe, a traqueia e coisa, para seccionar lá na frente, eu vou usando a minha mão como guia. Essa ponta aqui agarrou na parede do pescoço do canivete e começou a querer fechar. Por sorte, não me cortou. Mas depois desse evento, eu nunca mais usei um slip joint para trabalhar um animal, porque eu já sabia do risco, mas eu vi na prática que eu corria um risco daquilo me cortar. Felizmente ele não cortou, tá? Mas então, seguindo a história do solo, pouco depois disso, eu coloquei esse clipe nele para portar, né? E vocês estão vendo o desgaste da lâmina. Olhem por cima. Olhem a diferença de uma lâmina para outra. Por quê, gente? Porque à medida que o canivete vai sendo usado, você vai precisando reafiar e tal. E olha que a técnica que eu uso, que é desbaste, alívio e microfio, e eu uso isso bem antes de eu ter esses canivetes, é a que menos desgasta a lâmina. E olha como é que está essa lâmina, tá? E se alguém está se perguntando, zero de blade play, zero. Ah, Cabral, mas você comeu a lâmina só afiando. Você acha que eu vou afiar uma lâmina sem ela ter necessidade de ser afiada, só para desgastar a lâmina? Você acha que eu sou realmente burro a esse ponto? É considerar e fazer tão pouco da minha inteligência que chega a ser ofensivo. Isso é por causa do uso, gente. Uso real, tá? Então, por isso a lâmina está tão desgastada. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um desbaste no corpo da lâmina para ela voltar a ter alguma habilidade de corte que ela foi perdendo à medida que ela vai sendo desbastada na região do fio. Por quê? Porque a lâmina é isso aqui. Você começa a desbastar a região do fio, ela vai engrossando, ela vai engrossando. Chega num ponto que ela não corta mais nada, porque o ombro do fio que você dá, ele apoia nas paredes do que você vai cortar e ela simplesmente não desce. Pode estar afiado o tanto que for. Então, vamos dar algumas medidas, né? Já que agora nós vamos entrar na parte do solo propriamente dito. Ah, e por que eu estou falando que o solo não necessariamente é o melhor modelo? O melhor modelo é aquele que tem uma lâmina única, ou no máximo uma outra lâminazinha lá, como eu já citei o exemplo do Pruner, por exemplo. Mas eu tive por menos de uma semana um Sentinel, que eu tinha comprado, foi o último Victorinox que eu comprei. O Alox eu comprei em 2005, 2006, e por volta de 2010, 11, 12, sei lá, eu tinha acabado de comprar um Sentinel. Tava namorando ele, tirei da caixa e tal. Aí meu primo chega num dia com o pai no carro, que o pai ia vir embora, ele estava na roça e tal, e ele ia vir sem contar para ninguém. Meu primo estava meio esquisito, meu primo botou ele dentro da caminhonete e falou, não, eu vou te levar. Primeiro ele falou, não, vou te levar até Carangola. De Carangola você pega o ônibus para Valadares. Em Carangola ele seguiu viagem, aí parou aqui. E eu falei assim, em agradecimento pelo ato dele, pelo pai, e ele é um militar da aeronáutica aposentado, ele tinha uma reunião da turma dele da aeronáutica no Rio. Eu falei, Murilo, leva esse canivete aqui para você fazer bonito no churrasco da turma lá. Dei o Sentinel para ele. Não em agradecimento, porque eu não teria como agradecer o que ele fez pelo pai.
que inclusive no dia seguinte o pai infartou. Então, se não fosse isso, pela condição de viagem e tal, o pai poderia ter infartado no ônibus e no dia seguinte não, foi na noite que ele trouxe o pai ficou meio mal, infartou, nós levamos para o hospital, felizmente deu tudo bem, colocou um stent e tal. Mas quer dizer, eu não teria como agradecer, mas em reconhecimento ao ato dele, e ele assim, sempre gostou muito do pai, ele é casado com minha prima, Murilo, eu falei, ô Murilo, leva esse canivete aqui pro seu encontro, que ele vai fazer bonito lá, tá? Então, assim, nunca usei o Sentinel, mas vamos dizer que foi o melhor emprego que eu poderia ter dado a ele, né? Mas então, gente, voltando agora para esse modelo especificamente, vamos a alguns dados sobre ele, tá? Ele tem acho que 108 milímetros, acho que é isso. 108 milímetros fechado, tá? Espessura integral na empunhadura toda. Espessura essa que é de 11,5 milímetros, tá? É em nylon, texturizado, tá? Com micropirâmides, todo arredondado, não tem hotspot nenhum. Dá um grip fora de série, tá? Melhor do que o Alox, bem melhor, tá? Não que o Alox escorregue ou seja ruim, é que esse dá mais grip ainda sem ser agressivo para digital, para pele, tá? Ou para bolso, qualquer coisa. Então, fora de série. Tem um passador de lanyard de 4 milímetros, tá? Então, folga para qualquer lanyard. 5 milímetros vai entrar justo, mas entra. Peso. Eu não sei o peso dessas unidades aqui, mas eu acho que a média de um solo, quando novo, ele não é mais produzido, tá, gente? Ele foi descontinuado. Acho que é 50 gramas, então muito leve, tá? De lâmina. Ele tem 8,7 centímetros, tá? Sendo que 1 centímetro é de ricaço, tá? Fio efetivo. 7 centímetros, tá? Espessura máxima na espinha. 2,4 milímetros, tá? Tem um distal taper suave que acentua mais em relação à ponta, tá? Mas vocês podem perceber, existe o distal taper, mas não é muito acentuado não, tá, gente? O paquímetro a 1 milímetro, entra 4 aqui próximo ao ricaço, aí você vai avançando, aqui ele já entra 5, 6, 7 milímetros, tá? A tensão da mola dele, gente, é superior ao Spartan, tá? Mas inferior ao Alox, tá? Então ele fica entre o Spartan e a média dos multitools da Victorinox e o Alox, o meu Soldier, tá? Ó, ele fecha, vencida a curva da barra do slip joint, ele vai de uma vez, não tem
uma parada secundária e ele bate normalmente apesar dos anos de uso. Esse aqui foi em... Quando esse aqui ficou nesse nível de desgaste, só para os amigos terem uma ideia, a espessura máxima se mantém, 2,4 milímetros, tá? Mas olhem aqui com o desbaste da lâmina para onde ela foi. A frente do ricaço, 1,5. Mais para frente um pouco, 1,4. Mais na frente, 1,2, tá? Então, ela segue o padrão de distal taper do canivete original. E agora, olhem para vocês verem o paquímetro a 1 milímetro, quanto ele entra. 5 milímetros aqui. 5, 4, 5. Ele entra 5 milímetros nela toda. Então, ou seja, apesar do severo desgaste na região do fio, entrando para dentro da lâmina, quando a lâmina fica mais espessa, ou seja, te daria um ombro de frio mais espesso, com o desbaste, o chamado reground que eu fiz nele todo, a lâmina ficou mais frágil, óbvio, basta comparar visualmente uma lâmina com a outra. É óbvio que ela ficou mais frágil, tá? Porém, usando com moderação, ela ganhou até uma certa flexibilidade, que a de cá tem muito menos, por quê? Porque afinou, tá? Mas ele corta muito bem como o de cá, tá? Ah, é tão bem... Não, um pouco menos, mas ainda corta bem. Então, e ultimamente, gente, esse canivete, ele nem é fechado, porque aqui, ó, vocês vão ver no ricaço dele, vocês estão vendo um pequeno desgastezinho aqui? Isso eu que fiz, porque quando ele fechava, ele estava ficando assim, ó, com a ponta para fora. Então, ele fechado poderia causar um corte, uma perfuração e tal. Então, isso aqui encaixa, não sei se vai dar para ver, tem um ressaltozinho ali, encaixa essa porção do ricaço ali, para ele fechar com o ricaço ficando com a ponta para dentro. Como estava ficando para fora, eu fiz um pequeno desgaste aqui para ele entrar mais, e aí, a hora que ele entra, ah lá, a ponta fica guardada, não tem risco de cortar ou perfurar ninguém, tá? E com um detalhe, como o Nick Nail ficou muito para dentro com isso, olha lá, ó, ele ficou difícil de retirar, tá? Então, como esse canivete já tem alguns anos que ele é usado pela mãe, ele fica na mesa, tá? Numa bainha de uma faca, ele fica aberto para ela não estragar as unhas dela para abri-lo, tá? Então ele fica numa bainha e ela usa esse canivete, gente, para basicamente, tem outros usos, qualquer coisa que ela tem, mas basicamente para fruta. Principalmente que eu e meu irmão, a gente brinca que a minha mãe, ela gosta de chupar laranja fazendo operação na laranja, porque ela gosta de chupar a mamucha da laranja, tanto a gente chama, alguns amigos mais antigos vão conhecer, boquinha de anjo. Você faz um corte cônico, circular na laranja, tá? E aí chupa de caldo, né, até formar a mamucha. Ela abre a mamucha, aí ela usa esse canivete para vir cortando as divisórias dos favos, gente. A mãe é cheia de coisa. Então a gente brinca que ela faz cirurgia na laranja. Ela tira aquele coisa e aí come os favos, tá? Do ponto de vista nutricional e para o intestino é uma maravilha, porque vai não só o suco da laranja, como a boa parte das fibras. A maior parte das fibras da laranja, como de muitas frutas, estão na pectina, que é aquela porção branca da laranja. Isso ela descarta. E ela não come todas as paredes dos favos, porque eu estou te falando, ela tira aquelas divisórias principais, que é quando você abre a mamucha,
Por isso que a gente chama cirurgia. Ela tira aquilo tudo no canivete para depois comer os favos, tá? E só para os amigos terem uma ideia, obviamente. Bem afiado, tá? Como o de cá. O de cá, como meu irmão quase não usava, eu falei com ele, Paulão, deixa eu te fazer uma proposta, eu te dou um outro canivete. Acho que eu dei um Ganzo G710 ou 711 para ele, não sei. E ele me passou esse. Eu já tinha colocado nele esse clipe, tá? Esse clipe eu fiz um nicho na empunhadura com retenção na parede, então as paredes do nicho eram inclinadas, de modo que quando eu posicionei o clipe e coloquei a cola epóxica, a cola travou na empunhadura. O de cá é um clipe de um CRKT, foi parafusado na empunhadura, tá? Muito firme. Só que o clipe de cá é ainda mais firme, tá? Esse clipe aqui era de uma faquinha benchmark, tá? Da bainha de uma benchmark, que eu tirei e coloquei nele. Então, gente, quando eu troquei com meu irmão, esse canivete, ele passou a não ser tanto mais usado, porque, como eu falei, desde o evento, lá acho que foi por volta de 2005, que esse aqui quase fechou na minha mão dentro de um porco, eu falei, eu não uso mais esse slip joint para mexer com o animal. E aí mesmo para sair, eu ainda saio com esse aqui e tal, mas como eu tenho outros canivetes que também são resistentes à corrosão, leves e tal, eles vêm mais tempo de uso, tá? Então, essa é a história desses solos, tá? Ele tem um notezinho de afiação, que é dele mesmo, o de cá praticamente não, desapareceu por causa do desgaste, tá? Mas é isso, é o que eu considero o melhor canivete, não necessariamente o modelo solo, mas os modelos com uma única lâmina, no máximo duas, mas que tem uma baia só, tá? E como eu falei, podendo escolher no mesmo tamanho de lâmina, obviamente eu preferiria o Sentinel, se tem outro modelo de lâmina única, eu não estou inteirado, mas por quê? Por causa da trava, tá? Então, eu acho primordial, porque eu já tive exemplo, em 2005, de que pode ser um risco você trabalhando um animal e outras coisas, um slip joint fechar e te provocar um corte. Felizmente não ocorreu comigo. Por isso eu daria preferência ao Sentinel, por exemplo, com a trava ou sliding block, deixou de ser produzida, ou liner lock. E aí um amigo me fez uma pergunta, Cabral, em termos de resistência, o Sentinel, com essa lâmina tradicional ou mais tradicional, essa Spear Point, né? Ou aquele com o olhar de abertura da Victorinox. O olhar não fragiliza a lâmina? Gente, como ele é basicamente arredondado, o risco desse furo dar origem a fissuras ou microtrincas diminui bem. Porém, se a gente considerar que a porção inferior do olhar, que seria a espinha na maior parte da lâmina, seria a porção, porque o olhar ele fica num cupim da lâmina, né? A porção inferior, se ela tiver a mesma espessura da lâmina desse aqui, tá? Na lâmina toda, a resistência de ambos para esse aço que não é tão tolerante à fratura é basicamente a mesma coisa, tá? Então a chance do olhar ser um originador de fissura e fratura, que pode levar a uma fratura catastrófica, ela existe, mas é desprezível, tá? Fica mais ou menos igual a essa lâmina tradicional. É um pouco maior, tá? A chance de fraturar por causa do olhar, mas não é nada significativo, não. Então,
a pessoa não precisa ter esse temor na hora de optar por ele. E eu, por exemplo, entre um Sentinel com trava, ou um modelo de lâmina única com trava, e um slip joint, eu escolho o com trava. Um modelo de abertura com as duas mãos, como é o caso desse solo, tá? Ou um com a possibilidade de abertura com uma mão só, eu fico com o da possibilidade de abertura com uma mão só, porque vão ocorrer várias situações em que você vai estar com a sua mão não dominante, ou seja, a que não empunha a lâmina, ocupada com alguma coisa, segurando alguma coisa, forçando alguma coisa, e o simples fato de você poder abrir com uma mão só é uma mão na roda, ajuda muito. Então, por exemplo, entre um modelo solo ou um modelo Sentinel de lâmina tradicional e uma com possibilidade de abertura com uma mão, eu sempre vou escolher o com possibilidade de abertura com uma mão, tá ok? E é aquela brincadeira que eu fiz com o Daniel Alencar, que é o seguinte: se a gente trabalhasse no setor de design ou de projeto da Victorinox, nós íamos fazer um 111, tá? Com lâmina de... Aí já é... A empunhadura de alox, nós dois concordamos que foi o que ele colocou, e eu iria além. Abertura com uma mão só, trava liner lock, e o aço seria um sonho inatingível, mas a tala em alox seria possível, tá? Tala em alox, apesar de que eu não tenho o modelo Pro da Victorinox, que é em alox, né? Não seria tão difícil eles fazerem para os 111 milímetros a tala em alox, tá? Então, é só uma brincadeira, mas eu insisto, os melhores canivetes da Victorinox, como canivetes, são os com lâmina única ou no máximo dupla, mas ocupando sempre uma baia, por questão de empunhadura, conforto, ergonomia, efetividade, lâmina centralizada, tá? E aí pode ser os modelos de 89, tem até um modelo, acho que é o Cadete, que é um menor, ou tem um outro nome, não sei, mas lâmina única também, para quem gosta de canivete menor ainda, é sempre uma melhor opção. Como canivete, gente, eu estou deixando isso sempre claro. Como canivete, como lâmina de corte, para você cortar e cortar bastante e cortar bem, porque nós já vimos que a Victorinox de fábrica tem uma geometria para habilidade de corte muito boa, tá? Sendo que a geometria do Soldier e aí por extensão do Pioneer e de outros modelos Alox que compartilham o mesmo tipo de lâmina, é ainda superior a esse, tá? Ela tem um taper, um distal taper mais agressivo, principalmente no terço final. Então, para cortar aquela ponta final, o terço final da lâmina, do Soldier, do Pioneer e outros derivados deles, é fantástica, melhor do que esse até. Sendo que esse aqui tem um tamanho de lâmina que é muito bom para você lidar com fruto, uma série de cores. Por exemplo, para você cortar uma manga espada, esse tamanho de lâmina está próximo do ideal, porque ela vai te permitir cortar um filé, entre aspas, da manga por inteiro. Se faltar um pouquinho, é só você fazer um contorno, coisa que com o tamanho da lâmina do Spartan, por exemplo, e de outros modelos da Victorinox, já não é possível, gente. Então, esse é o motivo de eu considerar o solo um dos melhores canivetes da Victorinox. Tamanho de lâmina, geometria de lâmina, empunhadura, leveza, uma série de fatores, tá? Eu acho que tenha ficado claro o motivo da minha opção. Zero de blade play, viu? Zero. Obviamente, zero de blade play. É complicado, mas tudo bem. Então, gente, eu acho que era isso por esse vídeo e com ele
nós encerramos a série dos Victorinox, dos que eu tenho, deixando de fora só o Swiss Champ, porque quem quiser mais informações, vá no canal do Marco Bittar, vá no canal do Cristiano Nogueira, que vocês vão ter toneladas de informação de qualidade sobre o canivete, sobre as ferramentas e tal. Eu acho desnecessário eu fazer sobre o meu, porque seria mais sobre o mesmo, tá? Espero que os amigos tenham gostado. Infelizmente, a Victorinox tirou de linha este modelo, mas os amigos ainda encontram Sentinel e acredito que outros modelos em Alox. Eu não sei se 111 mm tem outros com lâmina única, ou no máximo 2 ferramentas, que tem uma baia só, tá? Mas, por curiosidade, só para os amigos terem uma ideia, a largura total da empunhadura do solo é superior, inclusive, ao do meu Soldier Alox, tá? Então, só para os amigos terem uma ideia, ele é mais leve, tá? A lâmina é maior, mas a empunhadura é até mais larga do que o Soldier em Alox. Agora, a robustez do Alox é incomparável, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos. Hoje é sábado, mas amanhã é domingo, que é quando esse vídeo vai para o ar. Então hoje é 7 de setembro. Só para lembrar a data da pátria, não vou fazer comentário nenhum ideológico político. Vamos ver depois o que vão falar desse dia da nossa independência. Tá ok? Um abraço a todos.